Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o contrato de gaveta e o que fazer se ele não for cumprido. Meu nome é Winnie Martins, eu sou especialista em direito imobiliário e a minha missão é trazer segurança jurídica para as transações imobiliárias. E o que é o contrato de gaveta? É um contrato particular que não tem a capacidade de transmitir a propriedade, de fazer a transferência da titularidade. Isso porque não é possível fazer o registro dele no registro de imóveis. Por isso ele tem esse nome, contrato de gaveta, porque ele fica literalmente guardado na sua gaveta. E quais são alguns exemplos de contratos de gaveta? Nós temos a cessão de direitos possessórios. É um contrato em que a gente vai transmitir a posse. Quando você não tem a propriedade, você já sabe que só tem a posse daquele imóvel, você faz esse contrato. E o segundo é a cessão de direitos hereditários, quando os herdeiros não fizeram inventário e eles ainda assim querem vender o imóvel. Outro exemplo é a promessa de compra e venda, geralmente usada quando o imóvel é vendido de forma parcelada. E ao final do pagamento, da quitação dessas parcelas, aí será feita a escritura definitiva. A escritura, sim, essa pode ser levada a registro. É muito comum também o contrato particular para a gente passar um financiamento, vender um imóvel que está financiado. Então é feito um contrato particular, o vendedor ele passa esse financiamento, o comprador assume essas prestações, então é feito só um contrato particular entre eles sem informar ao banco. Mas qual é o risco dessa transação? Na ausência de pagamento, o banco ele vai notificar o vendedor e ele inclusive pode tomar o imóvel. Isso porque o imóvel ainda está em nome do vendedor. O banco ele não teve ciência dessa transação, de que tinha outra pessoa morando e que tinha assumido essas prestações. Assim, sem o banco ter conhecimento dessa transação, o contrato ele só tem efeito entre as partes, entre esse vendedor e esse comprador. E um outro risco que o vendedor está assumindo é em caso de inadimplência também de condomínio. Ele sim será executado em falta de pagamento. Mas e aí? Esse contrato ele tem validade, mesmo sendo um contrato particular? As partes precisam estar cientes que é um contrato que ele não vai ser levado a registro. Mas qual a diferença de um contrato não ser registrado lá no registro de imóveis? O registro de imóveis é o órgão que ele dá publicidade a esse documento. Isso porque qualquer pessoa pode ter acesso à matrícula do imóvel e saber da história, do histórico desse imóvel. A diferença entre o contrato particular e a escritura é que a escritura, sim, pode ser levada a registro, as pessoas vão ter ciência dessa transação, ao contrário do contrato particular, que só as pessoas envolvidas que vão ter ciência dessa negociação. Então, dessa maneira, o contrato só produz efeitos entre essas duas pessoas, entre as partes ali envolvidas. Mas e se o contrato particular não for cumprido? Se foi um contrato bem redigido, com todas as cláusulas, as punições em caso de descumprimento, mas e se esse contrato não for cumprido? O contrato ele precisa estar bem redigido, ele precisa cumprir todos os requisitos de um contrato, ter a qualificação das partes. É muito importante que tenha a assinatura de duas testemunhas. Então, ele será sim um contrato válido. Se, por exemplo, você acordou que seria feito o pagamento por meio de parcelas, tem um atraso, não tem mais o pagamento, esse contrato sim pode ser levado ao judiciário e você cobrar o comprador pela falta desse pagamento. Qualquer outro tipo de descumprimento do contrato pode ser levado ao judiciário para ser resolvido. Então, você não precisa ter medo de fazer um contrato particular. Então, dependendo do seu caso, pode ser necessário sim, para viabilizar a venda, que seja feito um contrato particular. Mas você não precisa ter medo de um. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!